Bom, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a leitura do diagrama de Moore, como eu já tinha falado para vocês, a gente precisa de duas informações. A gente precisa obter a rugosidade relativa, que é uma razão entre a rugosidade efetiva do símbolo epsilon e o diâmetro do tubo, tá? Eu coloquei aqui como exemplo a rugosidade relativa do ferro fundido. E a segunda informação que eu preciso é a informação do número de Reynolds, tá? O número de Reynolds é um número que vai determinar o regime de escoamento do fluido naquela tubulação, e ele é dividido em 3 zonas, tá? O número de Reynolds até 2000, e o número de Reynolds é um número adimensional, tá? Então leia assim mesmo, até 2000, ele caracteriza um regime laminar, tá? Acima de 4000, ele é um regime turbulento. E na zona entre 2000 e 4000 é uma zona de indefinição, uma zona que pode apresentar as duas características simultaneamente, tá? Então a gente chama essa zona de zona de transição, tá bom? Por que a gente precisa dessas duas informações para obter o fator de atrito? Eu vou mostrar para vocês aqui o diagrama e a gente vai entender como é que funciona isso aí, tá? Pessoal, diagrama, esse diagrama aqui eu tirei do Hugh-Talen, tá? O Engenharia Hidráulica, quarta edição, ele tá no capítulo 3, tá? Deixa eu só dar uma checadinha aqui. Ele tá no capítulo 3, tá bom? E a gente vai ler o diagrama junto, tá? Quando a gente olha a primeira vez, a gente se assusta com essa quantidade de retas aqui, tá? Mas não precisa se assustar. O diagrama, ele é um gráfico, tá? X e dois Y, tem um eixo Y aqui de informação desse lado e um eixo Y de informação desse lado, tá? Rapidinho, gente. Vida como ela é. O presidiário tá me ligando aqui, mas eu não vou cortar o vídeo não. Ó, como a gente estava falando, eu tenho um X, um eixo X de informações e dois eixos Y de informações, tá? No eixo X a gente tem o número de Reynolds, tá bom? Que é o número que a gente vai obter com a fórmula de Reynolds. E nesse lado aqui, a gente não tem exatamente um eixo de informações na sequência. Mas esses números que vocês estão vendo aqui estão relacionados com cada curva dessa, tá? Cada curva aqui. Então, por exemplo, essa curva 002, que é essa curva aqui, ó, que eu vou seguir aqui com a pontinha da caneta, é uma curva que corresponde à rugosidade relativa de valor igual a 002. Eu já falei para vocês, a gente calcula a rugosidade relativa com a razão entre a rugosidade efetiva, epsilon, e o diâmetro do tubo que a gente está trabalhando, tá? Então, eu vou conseguir alguns dados aqui para a gente fazer a leitura do diagrama, certo? Eu vou tirar os dados do exemplo respondido 4.1, que é um exemplo que trata sobre escoamento, tá? Eu vou tirar um par de informações aqui de rugosidade efetiva e de Reynolds com as informações do problema 4.1, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro, vamos começar com uma informação de rugosidade relativa, tá? No problema é dado a rugosidade efetiva do ferro fundido, tá? Em milímetros. E lá tem um tubo de 600 milímetros.
Então, rapidamente, a gente consegue uma informação de rugosidade relativa igual a 4,33333 10 a menos 4. 4,3 vezes 10 a menos 4. Ou 0,0004. Tá bom? Já o Reynolds a gente consegue obter também. E eu separei algumas informações aqui de Reynolds, tá? Primeiro, utilizando nosso bloquinho aqui, número de Reynolds a gente pode ter como a razão entre a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade, tá bom? Metro sobre segundo, velocidade vezes metro de diâmetro dividido pela viscosidade, que tem a unidade metro quadrado por segundo. Então, metro quadrado com metro quadrado corta, segundo com segundo corta. Nesse caso, a gente vai usar a viscosidade da água igual a 1,31 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai preencher o Reynolds.